Oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes. E sim, depois de mais de um ano, esse é o Pendurado na Estante. Seu podcast, que um dia já foi semanal, de dicas literárias, indo de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos quadrinhos e dos mangás, em um certo tempo que fica a gosto daquele que vos fala. Então, galera, como eu falei, faz muito tempo desde a última vez que eu estive aqui com vocês. Uma gravação, inclusive, bastante caótica, ouso dizer. Mas estou mais uma vez ressuscitando o podcast, né, dos mortos. E antes de eu chegar no tema que vai ser o tema de hoje, eu queria agradecer pelo apoio que eu tive há mais de um ano atrás com o projeto. Eu tava num período muito maluco da minha vida, tava no processo de formação. Então, eu tava olhando pra trás alguns episódios e, apesar de tudo aquilo que aconteceu, foi um dos períodos mais gratificantes que eu vivi. E obrigado por todo mundo que compartilhava os episódios. Espero contar com vocês agora, nessa retomada. Vai ser uma maluquice, mas eu tô muito ansioso. E é isso. Eu não vou me delongar muito em relação mas e aí, todo esse tempo que você passou fora? Porque nós vamos ter um momento pra isso. Porque, apesar de que sim, nós vamos voltar a falar de lançamentos, e sim, eu vou tentar trazer alguns especiais, e sim, eu vou tentar trazer convidados, nós vamos ter uma retrospectiva muito interessante em 2023, e eu já tenho projetos que eu estou muito ansioso para trazer para vocês agora em 2024. Bom, eu pensei muito sobre como eu ia voltar com o podcast, né? Tipo, nossa, o que eu posso trazer de interessante? Que tipo de conteúdo pode ser? As pessoas vão achar bacana. Mas eu vou ser sincero, eu tava pensando que vai me trazer engajamento. E bom, nós estamos em uma semana muito auspiciosa, porque Duna Parte 2 estreia nos cinemas brasileiros, quinta-feira. E um dos primeiros episódios que eu falei aqui, do primeiro ano do podcast, foi sobre Duna. Naquela época o formato era um pouco mais limitado, eu ainda estava tentando entender como eu ia me portar, como eu ia me comunicar. E agora, passado todo esse tempo, eu acho que chegou, enfim, o grande momento da gente falar mais sobre Duna. Tudo bem. Eu tô aqui. Faz tempo que você não tinha esses pesadelos. Me conta, era sobre o quê? São só pedaços. Nada é claro. Vocês lutam contra os Harkonnens há décadas. Carregar! Minha família tem lutado há séculos. Seu sangue vem de duques e das grandes casas. Aqui, somos iguais. O que fazemos é pelo benefício de todos. Eu gostaria muito de ser igual a você. Talvez eu possa te ensinar. Então sim, Duna está voltando a este podcast mais uma vez, mas eu vou abordar de uma forma um pouco diferente. Primeiro, eu vou falar sobre o livro com spoiler. Então, se você não leu o livro, tá muito empolgado para ler a parte 2, eu deixei esse aviso de spoiler. Nesse começo de vídeo, eu vou tentar manter exploração do primeiro filme, lançado em 2021, e da parte do livro que corresponde a esse filme, que é basicamente a parte 1 do filme também. Que é a parte 1 do livro, no caso. Então, meu primeiro volume do quadrinho, lançado pelo Brian Herbert, de 2021 também. Então, eu vou começar assim, pra que, eu não vi, eu não quero levar spoiler. Beleza, mas esse episódio vai ter spoiler, porque a graça de falar de Duna é você falar sobre as maluquices do livro, e porque esse livro, ele é
essa grande novela do Gilberto Braga. Então, vamos lá. Eu vou partir do princípio que, se você está ouvindo esse episódio de Duna, parte 2, eu não preciso de dizer sobre o que Duna é. Mas, como eu sei que às vezes a preguiça bate, eu vou dar uma recapitulada bem rasteira sobre o que fala o primeiro filme e a primeira parte e a sinopse no geral de Duna. Duna é um livro lançado em 1965 pelo Frank Herbert. Ele fala sobre esse Twink, o Paul Atreides. E ele é um Twink, filho de um duque. Ele mora nesse planeta, ele é muito abastado. Esse duque, que é o Leto Atreides, ele é uma figura política muito proeminente dentro do Império Galáctico. Você passa no futuro, é um futuro muito distante da humanidade, muito distante. Tipo, 10 mil anos, mais de 10 mil anos no futuro. Não existe nenhuma mensuração, tipo, é um futuro muito, muito distante. E é analógico, que é importante, pra gente deixar claro sobre tudo. E esse Twink, o Paul, ele tá lá vivendo a vida dele, mas ele tá meio perturbado, porque ele fica tendo esses sonhos com essa garota, nesse planeta cheio de areia. E ele fica vivendo a areia virando droga, e a droga virando areia, e o sertão vai virar mar. E é tudo isso dentro da cabeça dele, e ele fica, meu Deus, o que isso quer dizer? Aí, ele tá numa bela noite lá, e chega a mãe dele é a Lady Jéssica, e ela faz parte de uma ordem chamada Bene Gesserit, que eles são basicamente uma mistura das Amazonas com feiticeiras. Elas são freiras, guerreiras do mal, do bem, depende do referencial. E elas têm habilidades psíquicas e também de combate corpo a corpo. E aí a mãe dele manda o Paul, a Jéssica chega assim pra ele, chega pro Twink e fala assim: Twink, chegou uma velha aí, perdão, chegou uma velha aí, essa velha aí, ela vai fazer um teste, ela faz esse teste, o Paul passa no teste, ele não entende o teste, você também não entende o teste. E aí, depois disso, o pai dele chega pro Twink e fala assim: Twink, nós vamos nos mudar. O Imperador mandou a gente pra casa mandou a gente pro outro planeta. A gente morava aqui em Caladan, vai pra esse outro planeta, Arrakis. Em Arrakis, não tem nada, é só areia, é só calor. Basicamente, você vai se mudar pra Belém. E aí ele fala assim: bom, e lá em Arrakis tem essa... é a fonte da especiaria. A especiaria, ela é um componente muito importante no funcionamento do universo, porque ela aumenta a percepção humana e ela permite a viagem interestelar. Então ela é um recurso econômico muito forte. Mas em Arrakis, ela tem um componente religioso. E isso é muito importante também, cultural, etc, etc. Eles vão pra lá, chegam em Arrakis, com a família toda, não demora muito, acontece uma grande merda, e são vítimas de uma óbvia grande conspiração, tanto da parte do Imperador, tanto da parte dos Harkonnen, que são... É como se os Atreides fossem furacão da CPI e os Harkonnen fossem a gatinha Miss Bumbum. Então nós temos os Atreides, que são o furacão da CPI, e os Harkonnen são a gatinha Miss Bumbum. Terríveis inimigos, assim. Se odeiam. Eles fizeram essa conspiração, e aí, metade teve esse grande ataque, o pai morre, o cara que era o general deles, e também bardo do grupo, que é o Hawat, ele desaparece. Não, é o Gurney. Hawat é outro cara. O Gurney, que é o bardo e também é o estrategista, desaparece. O espadachim da família morre. Todo o negócio, eles são traídos pelo médico. Tudo isso acontece no filme e tal. E aí é por causa que o Paul
devido a ter pisado em Arrakis e ter mudado de lugar, os poderes psíquicos dele despertaram. E ele descobriu que ele é parte dessa grande e antiga profecia que queriam criar uma mente capaz de conectar o passado e o futuro. E ele fica, meu Deus, o que é isso? E aí a mãe dele fala, calma, Twink, tudo ficará claro. E no meio disso tem todas essas grandes intrigas políticas, como eu falei, tá tudo errado, o pai morre, não sei o que, o que mais. Eles vão lá pro deserto, com os Fremen, e lá para esse povo dos Fremen, que é a população nativa de Arrakis, ele vai reconhecer a mesma garota dos sonhos dele, que é a Shani, que no filme de 2021 e agora no filme de 2024 é interpretada pela Zendaya. Então, isso é o que acontece de uma forma muito rasa na primeira parte de Duna, e de certa forma é meio que uma sinopse básica sobre o livro. Mas obviamente não é sobre o que o livro é. Aí você me pergunta, Lucas, sobre o que Duna realmente é? Duna é um livro sobre ecologia. Sim, pode parecer esquisito, mas Duna existem muitos temas em relação a isso, mas Duna é talvez um dos livros mais proeminentes que falam sobre como a exploração dos recursos diante do sistema capitalista são a causa da nossa própria destruição e a causa da destruição da raça humana. E eu acho que isso é uma coisa muito forte no texto do Frank Herbert, mas eu sinto que talvez essa grande... Não, isso não é o tema, não diria que esse é o tema principal, nós vamos chegar nele já, mas eu diria que é um dos temas muito fortes e que eu sinto que não é tão explorado. Ele é explorado no filme de 2021 de uma forma muito mais visual e intuitiva, o que foi uma escolha que eu acho muito boa. Tem uma cena muito interessante entre o Paul e um dos Fremen que tá basicamente molhando de palmeiras. Ele fala que aquelas 5 palmeiras valem por 100 vidas. E até pergunta, por que você não tira elas daí? Ele fala, não, elas representam um sonho antigo, elas representam um sonho, elas representam um sertão vai virar mar, sabe? E... Bom, tem isso da ecologia, eu acho muito interessante, porque você vê como essa mineração da especiaria, ela afeta o universo inteiro. Tipo, ela é dinheiro, ela é lucro, ela é exploração, ela é colonização, e ela é também inspiração, ela é poder, ela é a capacidade de conectar universos inteiros, não só de forma figurativa, mas os translados dos planetas. E eu acho isso muito, 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 muito bom. E isso não é difícil de entender. Eu tava pesquisando um pouco sobre Frank Herbert, tem um artigo muito bom no site da editora Aleph, que é a editora que publicou o livro aqui no Brasil, onde tem uma frase dele que eu acho sensacional. Sempre sensacional mesmo, e eu acho que define muito bem o motivo de eu gostar de Duna e o motivo de eu achar que faz sentido ele ser tão influente como ele era, como ele é e como ele sempre vai ser. E o Frank Herbert falava assim, eu escrevo ficção científica para pessoas que não leem. Depois ele acrescenta, existe um acordo não escrito entre você e o leitor. Se alguém entra numa livraria e gasta dinheiro suado em seu livro, você deve a ela algum entretenimento, tanto quanto possível. Essa foi sempre a minha intenção ao longo da vida. Eu acho isso incrível se dizer, porque Duna não é só ecologia. Duna também fala muito sobre a instrumentalização da religião como forma de controle populacional e como inspiração. E existe uma nuance muito, muito boa nisso, que talvez outras pessoas poderiam entender muito ao lado um para o outro, e eu acho que abrir esse diálogo é muito mais corajoso do que só se negar a não conversar sobre isso. Duna também é meio que sobre islamismo. Isso é um assunto um pouco espinhoso. É decepcionante que os filmes tenham se afastado desse aspecto do livro,
Mas, todavia, entretanto, Duna é uma novela. Quando eu falei que Duna é uma novela do Gilberto Braga, não estou brincando. Duna é uma novela. E é esse aspecto que torna Duna acessível. Porque as pessoas vão, elas veem a grossura do livro, elas veem a fonte minúscula dela que eu adoro, elas veem todos esses temas, essas discussões misturadas nessa trama de, entre aspas, alta ficção científica. Elas pensam, cara, é um livro de 1965. Tudo isso eu não vou me envolver. Eu não vou achar legal. Não vai dar certo. Aí elas abrem o livro e descobrem que é uma novela. É quem vai comer quem é o filho perdido de quem na verdade é o meu avô, quem na verdade é o meu tio, quem na verdade é o tataratado, quem é que vai casar, com quem ele vai casar, por que ele vai casar. O livro inteiro é uma grande fofoca galáctica. E isso é delicioso. As pessoas menosprezam o poder da fofoca. Mas é justamente nela onde todas as pessoas se encontram. Então, é muito divertido ler o desenrolar da história do nosso Twin Atreides e ver como ele vai de um garotinho. Claramente, ele é meio pick me boy, sabe? Ele é meio, eu não sou como os outros garotos, sabe? Eu ouço My Chemical Romance, meu musical favorito é Heathers, meu filme favorito é Ripple Man, a ópera. Os diferentes filmes, filme é ótimo. Eu provavelmente falei o nome dele errado, mas não importa. E ele tem muitas energias de vai desse garotinho, entre aspas, indefeso a um líder. E isso é uma jornada que acontece muito mais na parte 2 e na parte 3 do livro. Mas eu sinto que eu gosto muito de como o filme de 2021 ele deixa as sementes disso. Apesar de eu ter todas as minhas reservas com o Timothée Chalamet, eu sinto que ele representa muito bem o período de transição do Paul, desse jovem estagnado na vida, vindo de um lugar de privilégio, para alguém que é forçado a ser forjado em batalha, literalmente, e se tornar não só a pessoa que ele acredita que ele precisa se tornar, mas alguém que os outros precisam também. Ele se torna esse guia, essa figura não só messiânica, mas importante mesmo. E eu sinto que ele é um personagem muito complexo e que as pessoas interpretam errado muitas vezes. Elas interpretam tão errado que o Frank Herbert teve que escrever uma sequência, o Messias de Duna, para provar o ponto dele sobre o Potter. O que eu acho isso muito fascinante também. E é algo que o filme capitaliza e que o próprio diretor, Denis Villeneuve, falou que ele vai tentar trazer mais o que era a ligação do Frank Herbert em relação ao personagem do Paul. E eu estou muito curioso para ver isso, nessa parte 2. Agora, falando em parte 2, aqui encerro as partes onde eu deixo de não falar spoilers da parte 1 do livro. Eu vou entrar na parte 2 da parte 3. E eu vou deixar as minhas expectativas para o segundo filme. O que eu acho que eles vão fazer no filme e o que talvez a franquia vai seguir. Então, eu vou deixar aqui o som dos gritos de Arrakis como alerta de spoiler. Caso você tenha ouvido até aqui, muito obrigado. Vá ver Duna parte 2, quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024 nos cinemas. E é isso. Então, gente, Duna, né? Grande. Eu acho muito fascinante que o filme do Denis Villeneuve de 2021 ele aborda basicamente as primeiras 200 páginas no máximo de um livro de 600.
Então tem muita coisa que ficou de fora. Inclusive coisas dessas 200 primeiras partes que ficaram de fora. Uma das primeiras coisas que o Shields não tem é o Feed Rafa. Ele é construído para ser o grande adversário físico do Paul. Que no filme do Lynch, dos anos 80, quem fazia ele era o Sting. E agora quem faz ele é o voz do Elvis, que é o Austin Butler. Que é um ator que particularmente eu gosto. Ele finge que ele nunca fez televisão popular, mas eu estava lá na MTV assistindo as 2 temporadas de The Shannara Chronicles. Você não vai me enganar. Eu sei de onde você veio. Eu sei de que chão você rastejou. Sabe? E ele é um personagem muito interessante. Eu gosto muito do Fate. Ele é um vilão muito funcional. Ele é muito exagerado. Então, eu quero ver como eles vão fazer o take dele. Ele é um vilão... Ele é um psicopata narcisista. De certa forma, eu acho que dizer isso é um pleonasmo, mas tudo bem. E ele tem uma personagem muito expansiva. E eu gosto que geralmente as cenas em que o Fate está presente é quando o Frank Herbert deixa mais coisas da cosmopolítica desse universo futurista analógico dele. Nessas cenas eu acho interessante que ele traz a questão da religião, mas a questão que geralmente as pessoas seguem uma Bíblia única, mas ela é basicamente feita de parte de várias outras religiões, especialmente o islamismo. E nós vamos chegar mais nisso conforme a gente for falando. E ele deixou de fora basicamente todo o salto temporal de 3 anos, onde o Paul ele chega à maioridade, a maioridade brasileira no caso, e ele é uma pessoa importante na comunidade dele. Ele deixou isso pro segundo filme. E também quero muito saber como é, porque eu acho muito legal que eles constroem nessa parte o Paul como essa figura que sabe muito bem se portar como alguém seguro. E tu vê os pensamentos dele questionando todas as coisas, todos os anseios, tudo aquilo que ele pensa que ele não vai conseguir, se ele vai conseguir fazer certo, e os poderes dele vão crescendo. E esses poderes, caso o filme não tenha ficado muito claro, tanto filme, tanto porque eu não falei, eles são de precognição. Ele consegue projetar a mente dele através do tempo. Não só ele consegue ver o passado, mas ele consegue ver coisas do presente que as pessoas não percebem. Tipo, é como se ele pudesse enxergar pedaços 10 segundos à frente, mas ele também consegue ver 100 anos à frente, 1000 anos à frente. E é como se o tempo deixasse de ser linear pro povo. Então ele se sente vivendo. É muito parecido com o que fizeram com o Dr. Manhattan. É muito parecido com os poderes do Dr. Manhattan, mas sem a parte de teleportar e etc. Eu acho isso muito interessante. E o peso dessas visões e o peso das funcionalidades do Paul, quando ele enfim se casa com a Shani, como um pai, como uma pessoa aí proeminente, é que como ele vai conciliar o desejo dele de se vingar do Harkonnen e destruir a família dele, o desejo de proteger quem ele ama e o desejo de realizar o destino que ele vê pra ele mesmo, o destino que as próprias Bene Gesserit manipularam para que ele chegasse lá. É uma discussão e é um arco muito forte e muito complexo, sabe? É meio difícil você entender, e eu dou os créditos ao mesmo tempo, uma leve crítica ao Frank, talvez seja por isso que as pessoas não tenham percebido, mas o Paul ele não é o herói dessa história. Ele é construído sobre os arquétipos de um herói, ele tem motivações, entre aspas, nobres, mas o que ele quer é garantir que a família dele e o futuro da família dele sejam bons. Ponto. Esse é o objetivo de Paul Atreides. E existem muitos sacrifícios que você vai fazer para chegar nisso. E talvez você precise passar por cima de pessoas, de muitas pessoas. E Paul Atreides percebe que é uma pessoa capaz de fazer isso. A Shani percebe isso também, mas a Shani vem de uma raça guerreira, de uma raça de pessoas
acostumada a serem pisadas, a serem maltratadas, a serem literalmente colonizadas e oprimidas. Então ela vê esse aspecto do Poe não como algo a se temer, mas como algo que ela incentiva. Isso também é muito fascinante pra mim. Eu acho que Duna é uma colagem de coisas que não deveriam funcionar, mas que funcionam. Acho que o Frank Herbert, ele entende muito bem o que ele tá escrevendo. Você consegue perceber isso, porque eu posso falar pra vocês várias coisas dos personagens, sutilezas, e eu também posso falar pra vocês da criança mutante que anda por aí com uma adaga ameaçando matar todo mundo, que é a Alia 3. Que no final da parte 1 do livro, e também no filme, 2021, ele percebe que a mãe dele tá grávida, e devido a um ritual sobrenatural envolvendo drogas concentradas, a irmã dele, que é a Lia, ela nasce com habilidades também tão poderosas quanto as do Poe, inclusive. Então, eu vou jogar logo aqui. Eu acho que o Denis Villeneuve não vai cortar esse personagem do filme, porque ela é a personagem mais estranha do livro. Eu adoro ela por isso. Ela é a minha personagem favorita da primeira trilogia inteira. Ela é uma personagem muito complexa. Ela é construída com todos os aspectos para que um gay goste dela, porque ela não tem nenhum tipo de papo na língua. Ela é uma pessoa extremamente abrasiva. Ela passa todas as cenas dela rindo na cara das pessoas. Ela conhece devido às habilidades dela os segredos dos outros. Então ela não sente nenhum tipo de receio em tratar as pessoas por aquilo que elas são. E ela é uma criança de 3 anos de idade. É muito esquisito. É muito esquisito, mas é muito divertido. É muito divertido. Eu fico triste que eu, sinceramente, acho que ele devia cortar. Porque, como eu falei, ela é a personagem mais estranha e não combina ela com essa estética meio áurea, séria que o filme quer ter. O que não me incomoda, porque eu gosto dessa estética. Mas eu sinto que a Alia é uma personagem que ela representa as coisas. Ela representa o quanto distante esse mundo é da gente. O quanto esse futuro que ele imaginou, essas pessoas, eles estão numa linguagem que não é a nossa linguagem. Eles vivem de uma forma que não é a forma que a gente vive. Mesmo tratando de humanos, eles parecem alienígenas, eles parecem estranhos pra gente. E eu adoro isso. Eu adoro isso. E a Alia é uma personagem absolutamente importante. O segundo livro, O Messias de Duna, e na minha opinião pessoal, em alguns aspectos ele é melhor do que o livro original, é um livro dela. Ela brilha. Esse livro existe pra Alia 3 brilhar. E o terceiro livro é a finalização agridoce do arco dela. Tem problemas com o terceiro livro, mas eu acho que é incrível que nos anos 60 e nos anos 70 o Frank Herbert tenha criado essas personagens femininas tão interessantes. A Shani, a Lady Jessica, a Alia, a Princesa Irulan. Bem que a Princesa Irulan, ela é também um caso complexo. Mas eu acho isso muito legal, que agora a gente pode ver isso ser traduzido em tela. Ao mesmo tempo que é meio difícil, porque por algum motivo as pessoas têm dificuldade de aceitar hoje em dia personagens femininas que sejam minimamente com mais nuance, ou não sejam só sou bom ou sou má, haha. Bem que eu sinto falta de sou má, haha. É muito sinto. Enfim. Bom. Perdão. Outra personagem que a parte 2 vai ter no filme é a Princesa Irulan. A Princesa Irulan também é um personagem que ela só vai importar mesmo a partir de Messias de Duna. Ela só aparece no último capítulo de Duna, mas ao mesmo tempo ela não só aparece no último. Porque se você prestar atenção desde o começo do livro, você vai perceber que a Princesa Irulan ela está presente em quase todos os momentos.
E quem está contando aquela história é ela. Ela assume um papel basicamente de uma historiadora e ela vai recontando aquilo que está acontecendo caso a caso. Então, por mais que ela só apareça fisicamente no final, ela tem um peso muito grande na história. E isso se transmite mais ainda no decorrer, no futuro, depois que esse primeiro ciclo termina. Eu notei muito recentemente que teve uma capa pra... Acho que foi pra Entertainment Weekly, então parte 2. E essa capa é sensacional. Porque ela tem muitos spoilers do que de relacionamentos e desenrolar, especialmente no desenrolar entre a Princesa Irulan e o Paul Atreides e a Shani. Eu não sei se eu falo sobre isso agora. Eu estou falando sobre um monte de spoiler, mas é porque é muito interessante essa dinâmica. O jeito como isso é carregado pro Messias de Duna é mais interessante ainda. Cara, Duna é um universo que eu gosto muito. Eu estou aqui falando sobre isso há um tempão, então acho que vocês devem ter percebido há esse tempo. Mas eu sinto que uma coisa que o filme provavelmente vai fazer é que ele deve aumentar pelo menos um pouquinho o papel da Princesa Irulan, fisicamente, né? Porque quem faz ela é a Florence Pugh. E você não desperdiça a Florence Pugh, sabe? Não desperdiça a Florence Pugh. Você não faz isso. Então, eu acredito que vem aí coisas boas para ela. Temos também o Imperador, que é o Christopher Walken. Não sei o que ele vai fazer com o Imperador. O Imperador não importa tanto. Ele importa também no final. Ele é mais aquela sombra que fica por cima dos personagens, sabe? Uma figura de autoridade. Mas, considerando como explosivo o clímax do livro eu tô muito curioso para ver como eles vão abordar algumas coisas. Eu realmente acho que eles vão cortar a Lia. E fico triste, porque a Lia tem, tipo, talvez a minha cena favorita do livro inteiro, que é um diálogo extremamente cortante. Tem várias pessoas onde todos os treinadores estão acontecendo e a Lia tá lá no meio. E ela começa a debochar da cara de cada um. E no final ela só cansa, puxa uma faca e corta a garganta de um dos personagens mais importantes do livro inteiro. E é incrível, porque é literalmente numa frase. O próprio Frank Herbert trata isso como se fosse nada, mas não é nada, é sensacional. E no momento que ela faz isso, as portas do inferno se abrem. É incrível, incrível. Obviamente, não tem aquela linguagem dinâmica de construção de ação que a gente tem, então não é tipo uma cena muito elaborada, mas o jeito como ela acontece é tão emocionalmente visceral e divertido que compensa essas coisas. Eu acho que talvez essa seja a grande graça de Duna pra mim. É algo que me incomoda um pouco nessa estética sóbria dos filmes do Denis Villeneuve. Eu sinto que, considerando que é uma história sobre drogas espaciais que te permitem viajar e poderes que conectam o passado, etc., eu acho que ele podia ter dado uma pena visual, podia ter colocado uma cor. Eu odeio toda a história do Duna, que o Jodorowsky ia fazer, mas eu admiro muito ele querer fazer aquilo. E eu também não gosto do roteiro terrível do David Lynch, mas eu adoro toda aquela pena visual. Então, tipo, eu sinto que isso seria interessante ter essa criatividade. Até porque, como eu falei, Duna é tão influente, sabe? Tipo, Star Wars não existiria se não fosse pelo Duna. Tantas coisas da ficção científica que a gente consegue olhar hoje e pensar, cara, de onde é que isso veio? De inspiração. Duna é a planta base, igual como fundação. Então, eu queria muito que eles trouxessem essas coisas. Mas enfim, nós vamos ver como eles vão desenrolar isso. Eu queria muito que eles explorassem mais os conceitos dos Mentats. A gente vai falar do nome errado. Tem o Hawat, que ele é um Mentat. Os Mentats, eles são os computadores do universo de Duna. Eles são androides sencientes, que são misturas de inteligência artificial. Só que não é inteligência artificial, mas com almas humanas. É difícil de explicar, mas eles são esses calculadores, esses computadores
que falam, andam, pensam e sentem. E o Hawat, ele é o Mentat dos Atreides. Ele sobrevive ao toda aquela coisa do primeiro livro. E é um conceito muito importante para todos os livros, não só para a trilogia. Os primeiros 6, os livros prequel, todos. Tudo é muito importante saber o que é um Mentat. E é meio estranho que o primeiro filme não tenha explorado essa parte do lore. Porque seria muito legal se eles tivessem, eles só mostram visualmente. Então, minha esperança é que eles estabeleçam mais esse conceito na parte 2. Porque, como eu falei, isso importa muito no futuro da saga como um todo. Da saga como um todo. Eu tô muito ansioso pra ver o filme. De novo, eu amo Duna. Eu passei um tempo obcecado por Duna, a ponto de que eu só conseguia falar sobre isso o dia todo, toda hora. Eu enchi o saco dos meus amigos, eu vi a minissérie dos anos 2000, tirando os efeitos visuais terríveis. É muito boa. Eu comecei a ver a série, a sequência, que é o Filhos de Duna, mas eu não terminei porque eu não tinha lido todos os livros, não queria levar spoiler. Eu acho o universo muito rico, eu acho o universo muito fascinante. Eu acho que é uma história que consegue misturar ecologia, religião. Não falei do islamismo. Duna puxa muito sobre que no futuro o islamismo é basicamente uma das únicas religiões que permanece, não diria intacta, mas é que os pedaços que formam a religião unificada e as outras vêm muito do islamismo, vêm muito de um senso de comunidade, de um senso de ir pegar aquilo que te pertence, de se agarrar àquilo que você ama e não deixar aquilo ir. E o jeito como isso se aplica na cultura Fremen, deles seguirem o Paul, deles acreditarem no Paul como o Messias deles, eles irem pra guerra, eles espalharem, que ele fala, ele vê uma jihad se espalhando com fogo que se alastra por todo o universo. E é meio difícil não traçar paralelos com povos reais, é difícil não traçar paralelos com coisas que acontecem há muito tempo, com coisas que estão acontecendo agora, inclusive. E eu acho que é muito interessante trazer uma história que seja tão pró, que traga essa cultura de uma forma que, ok, vamos ser sinceros, tem um pouco de orientalismo, sim, mas existe um respeito genuíno do jeito como o Frank Herbert coloca isso para criar esse universo próprio dele. Eu acho isso muito bonito, genuinamente bonito. Como eu falei, isso é uma crítica que eu tenho ao filme. Ele não tem 2021, não tem essa carregada, mas agora que tá saindo, pelo menos esteticamente, ele me parece que ele vai abraçar esse lado de Duna mais, o que me fascina, porque eu quero muito saber como o público médio americano vai responder a isso. Mas eu estou muito empolgado. Talvez seja o filme que eu tô mais empolgado pra ver esse ano. E é isso. Olha só quem ressuscitou. Vou fazer o que deve ser feito. Nós demos a eles esperança. Não é esperança! Eu vou te amar enquanto eu viver. Usam essa profecia pra nos escravizar! Não é uma profecia, é uma história. Não me interessa no que você acredita. Eu acredito. Eu sou Paul Muad'Dib Atreides! Duque de Arrakis! Aquele que tem o poder de destruir detém o real controle. Então, galera, esse foi o episódio de retorno do Pendurado na Estante. Sim, faz muito tempo desde a última vez que eu voltei, que eu estive aqui com vocês. Sim, isso não é só uma rapidinha,
nós vamos ter uma coisa bem longa. Muita coisa vai mudar, muita coisa vai ser exatamente como era antes, e muita coisa vai ser melhor do que como era antes. Eu queria muito agradecer, mais uma vez, você que me ouviu falar sobre esse livro, sobre gente que bebe água de chuca, sobre... que ódio. Sobre essas coisas. Eu faço essas coisas não por remuneração. Eu faço porque eu gosto de falar sobre livro. Eu adoro falar sobre os sci-fis estranhos. E eu espero que isso não mude. O programa vai voltar a ser semanal. Não vou prometer que semana que vem, logo depois, vai ter um episódio certinho. Nosso programa está de volta. Eu estou aqui. O nosso conteúdo vai expandir. Talvez vocês me vejam falar mais regularmente. Não só aqui, como também no Instagram da página, o @Grado na Estante. Talvez eu atualize o episódio com as minhas impressões sobre o filme, mas eu acho que é mais fácil eu fazer algum tipo de conteúdo, tipo Reels, ou falar nos stories mesmo do Grado na Estante. Então me siga, porque assim que eu sair do filme, assim que eu tiver a minha cabeça no lugar, provavelmente eu vou transcender na tela aquela sala de cinema, eu vou falar as minhas impressões pra vocês. Muito obrigado, eu tô muito grato por estar voltando. Faz muito tempo que eu queria fazer isso, e muitas coisas me impediram. Eu saí de uma fase meio deprimida, mas agora vamos que vamos, bola pra frente. Tudo deles, tudo nosso, nada dele. Eu sou o Lucas Mendes. Esse foi o Pendurado na Estante de hoje. E a gente se vê muito em breve.